Imagina uma oficina mecânica de médio porte, tocada no caderno e na planilha, orçamento por telefone, histórico de cliente que se perde, estoque que ninguém sabe ao certo. Esse é o problema que o GitHub resolve. Uma API hash de gestão de oficina em .NET 10 e PostgreSQL desenhada com DDD e Clean Architecture. Somos quatro: Vitor Onofre, João Moura, José Henrique e David Donato. Nessa apresentação a gente mostra o caminho completo da descoberta do negócio até o código rodando. Primeiro o Domain Storytelling, mapeando o fluxo da oficina, depois o Event Storm, modelando os eventos e os bounded contexts, em seguida a apresentação do código e a organização dos arquivos do projeto. E por fim, os testes de alguns cenários no Postman. Bora! Olá, meu nome é Vitor e eu estou aqui para apresentar a vocês a documentação de Domain Storytelling realizada para a primeira fase do Tech Challenge. Esse Tech Challenge, como proposta, é desenvolver um sistema para uma oficina mecânica que auxiliasse no controle, rastreabilidade e analisação dos serviços realizados durante a manutenção de um automóvel. Eu vou estar explicando o fluxo presente e suas respectivas histórias, começando pelo cadastro de informações. No cadastro de informação é onde o cliente entraria em contato com a oficina mecânica, relatando o problema que ele tem. Nisso, o atendente salvaria as informações desse cliente, junto com o problema que está tendo, junto com informações do veículo, para gerar a OS, a ordem de serviço. A ordem de serviço é um documento gerado com as informações do serviço atual que está sendo realizado, que é atualizada conforme esse serviço for passando nas etapas do fluxo. No momento, ela é gerada com status de recebida, logo em seguida é passada para a etapa de diagnóstico pelo mecânico. Na etapa de diagnóstico, o mecânico ele vai inspecionar o veículo, fazer um check-out inicial, no que ele vai listar os serviços que ele vai ter que realizar, junto com as peças necessárias para realizar cada serviço nesse veículo. Com isso, seguiríamos para a próxima etapa, onde com essas informações o sistema ia gerar o orçamento necessário para a realização de todos os serviços no automóvel do cliente, onde o cliente iria aceitar ou não o orçamento proposto, dando continuidade ou não nos serviços da oficina. Com o orçamento aprovado, passaremos para a execução, onde o mecânico retiraria as peças de insumo do nosso estoque para realização dos serviços presentes na ordem de serviço. O cliente, podendo acompanhar o reparo em tempo real no sistema, e com o reparo finalizado, o cliente é notificado sobre. Na etapa de finalização e retirada, primeiro é realizado testes no automóvel para ver se foi realmente cumprido o serviço requisitado pelo cliente. Tudo conferido, a ordem de serviço é finalmente atualizada com status de finalizada. E por fim, é efetuado o pagamento no sistema. Com o pagamento sendo feito, a chave é devolvida ao cliente e o status da OS é finalizado para entrega. Espero que tenham gostado e até a próxima. Oi, eu sou o João Moura e vou apresentar o Event Storm do GitHub, o nosso sistema de gestão de oficina mecânica. Partimos do storytelling e fizemos um brainstorm de eventos, simulando os envolvidos, que seriam pessoas da operação, da oficina, atendente, mecânico, e junto com os arquitetos de software. A ideia era levantar tudo o que acontece no negócio, sem filtro. Com os eventos na mão, a gente tirou tudo que era duplicata e tentou organizar numa ordem cronológica de tudo o que ia acontecendo, do carro chegando até a entrega. Já dá para ver o fluxo da vida do concerto se desenhando. Acrescentamos os pontos de atenção que seriam as dúvidas que iam impactar o fluxo, tipo, quando entra em diagnóstico, quando precisa de um diagnóstico, ou e se faltar peça, quem é que resolve isso? O atendente faz o contato com o fornecedor? Depois disso, a gente marcou os eventos pivotais e as viradas de fluxo, e foram 4 eventos pivotais: os cadastros iniciais, a geração do orçamento, a execução do serviço e a entrega. Eles são as fronteiras naturais do nosso processo. A partir daí, refinamos os comandos, atores e políticas em 3 versões. Tivemos evoluções como a percepção
que a notificação não é impeditiva, então não trava o processo, então a gente dispara ela em fluxos separados e podemos ainda seguir com os processos. Saímos tirando da ordem cronológica rígida. A gente aprimorou as trocas de fluxo de usuário para simular melhor as buscas dos dados. Ahn, e na versão final a gente viu que não fazia sentido o atendente conferir um orçamento que ele mesmo gerou, porque daí isso ia ser redundante, né? Chegando nos Bounded Contest, geramos duas versões para refletir os ajustes dos comandos, políticas e atores. Temos 4 Bounded Contest, sendo eles cadastro, que contempla os agregados de cliente e veículo, ordem de serviço, que contempla os agregados de ordem de serviço e orçamento, estoque, que contempla apenas o agregado de estoque, e comunicação, que por enquanto contempla apenas as notificações. Resolvemos padronizar para cada fluxo ser disparado e finalizado por uma política explícita para melhorar um pouco do contexto, porque isso eliminou um monte de seta cruzando os bounds de contas que deixava o quadro confuso de ler. Para fechar o resultado, cadastro e estoque acabaram como subdomínios de suporte. Diagnóstico, orçamento e execução acabaram como subdomínios core, estando os três no mesmo bounded contest, sendo que diagnóstico não tem nenhum agregado próprio e comunicação acabou como um subdomínio genérico. E o mais importante é que o contexto do quadro tem correspondência direta no código, convergindo domínio, event storm e implementação. Obrigado. Olá, meu nome é José Henrique e esse é o Brilhante, um sistema para gestão de oficina mecânica desenvolvido como parte do Tech Challenge da pós-graduação. Antes de iniciar a implementação, documentamos as principais decisões e regras do sistema. Na pasta Docs, temos documentos de requisitos, ADR e linguagem ubíqua. Os requisitos descrevem as funcionalidades esperadas, como autenticação, cadastro, ordem de serviço, orçamento, estoque e notificações. Também usamos ADR para registrar decisões arquiteturais importantes, como o uso de DDD, Clean Architecture, API Hash, banco relacional e separação por contextos delimitados. A linguagem ubíqua garante que termos como cliente, veículo, ordem de serviço, orçamento, estoque e notificação tenham o mesmo significado para negócios. No README, documentamos como executar o projeto localmente. O projeto pode ser executado via Docker ou diretamente pelo .NET. Também explicamos as variáveis de ambientes necessárias, como connection string, chave JWT e usuário administrador inicial. Além disso, incluímos um link para o Sonar Cloud para acompanhar a qualidade do código. Esse é o Sonar Cloud. Dentro de Code, a gente consegue ver a cobertura de testes desse projeto. E dentro do Code também a gente consegue se aprofundar mais nas pastas e ver a cobertura de teste em cada uma das frações do nosso projeto. Então dá pra gente ir se aprofundando e vendo quanto de cobertura eu tenho em cada uma das partes do meu projeto, né? Outra coisa interessante que o Sonar Cube nos entrega, essa parte de sumário aqui, ele nos mostra o que a gente tem de cobertura geral do projeto, nos mostra as issues de segurança, então ele nos entrega aqui um relatório de segurança para a gente conseguir manter o nosso projeto. E para fazer essa integração com o Sonar Cube, a gente colocou dentro do nosso CI, porque daí a gente configura dentro do nosso projeto do GitHub, e daí no momento que a gente gera um commit, um push lá, a pipeline de CI vai lá e roda pra gente essa análise aqui para alimentar o nosso Sonar Cube, né? Docker. Para facilitar a execução, criamos o Docker Compose, com ele conseguimos subir a API e o banco de dados sem depender de uma configuração manual complexa na máquina do desenvolvedor. Isso ajuda bastante na padronização do ambiente e reduz problemas como na minha máquina funciona. Arquitetura e projetos. A solução foi organizada seguindo Clean Architecture e DDD. Temos os principais projetos. GitHub.api, responsável por endpoints HTTP, autenticação, controllers e contratos de entrada. GitHub.application, onde ficam os casos de uso, comandos, results e interfaces do repositório. GitHub.domain, onde ficam as entidades, value objects, enums, regras de negócio e eventos de domínio. E a infraestrutura, responsável por banco de dados,
Entity Framework, repositórios, autenticação JWT, hash de senha e spec dos eventos. Também organizamos a aplicação de contextos delimitados como cadastro, ordem de serviço, estoque e comunicação. Por fim, separamos os testes na pasta teste, criamos testes unitários e teste de integração. Os testes unitários cobrem regras de domínio e casos de uso da aplicação. Os testes de infraestrutura validam repositórios como banco de dados em memória. E os testes de integração exercitam os fluxos reais da API com o banco PostgreSQL via teste containers. Com isso, conseguimos validar tanto regras isoladas quanto o comportamento completo do sistema. Bom, a ideia aqui é executar algumas coleções do Postman, tá, que vão descrever alguns dos cenários que a gente descreveu lá nos diagramas. Eu tenho aqui duas coleções iniciais, tá, que são basicamente configurações e cadastro de dados para que a gente comece os nossos testes. Eu já vou demonstrar a partir daqui da criação de uma OS simples. Eu, como um atendente, vou chamar aqui o endpoint. No momento que eu tiver logado, eu consigo listar se tem alguma ordem de serviço. No momento eu não tenho nenhuma. Então, baseado nisso, eu vou criar uma ordem de serviço nova para um cliente existente, um determinado veículo. E logo em seguida eu crio, então, um orçamento, tá? Já com 2 itens determinados, para uma troca de óleo. Filtro e óleo, no caso. Uma vez que está criado o orçamento, se eu logar como cliente, eu consigo verificar nas notificações que já há uma mensagem informando de que existe um orçamento disponível para aprovação. E aí, então, agora a gente parte para o fluxo de orçamento, de aprovação de orçamento. E aí, eu logado como cliente, vou consultar a lista de OS que pertencem a mim. E depois vejo quais são esses orçamentos que estão disponíveis aguardando a minha aprovação. Eu também vejo aqui na minha lista, na minha OS, eu também vejo um pequeno histórico, quando ela foi criada e que momento que o orçamento foi gerado. Então agora sim, ainda como cliente, eu consigo aprovar aquele orçamento. No momento que o orçamento é aprovado, eu volto a logar como atendente e eu consigo visualizar aqui a notificação que o atendente recebe assim que o orçamento é aprovado. Por último, a execução do serviço propriamente dita, eu vou logar aqui com o perfil de mecânico. E aí o mecânico, ele inicialmente vai listar as OS para encontrar, então, quais são os trabalhos que estão disponíveis para ele iniciar. Eu inicio a execução da OS como mecânico nesse próximo endpoint. E aí, quando isso acontece, se eu logar como cliente e verificar mais uma vez a lista de notificações, nesse caso dentro do perfil do cliente, eu percebo aqui a mensagem que foi enviada para o cliente dizendo que a execução do serviço foi iniciada. De volta como mecânico, assim que o trabalho é realizado, eu finalizo a execução da OS. E novamente logado como cliente. Eu percebo então a notificação que foi criada informando, no caso, que os serviços foram finalizados.